gente está aqui hoje para bater um papo com o Fernando sobre a trajetória dele da Uelo e também ouvir a visão dele de futuro. Eu sou o Daniel Grossi, eu sou cofundador da Liga Ventures e esse aqui é o Follow On com a Uelo. Fernando, para a gente começar aqui, você é um cara que já vem do universo tech, né, desde antes aqui da Uelo, e seria muito legal se você pudesse contar um pouco mais da sua trajetória e também contar para o pessoal em mais detalhes aí o que é a Uelo. Perfeito. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, né, poder contar um pouquinho dessa jornada que não é fácil empreender no Brasil. Mas, enfim, tivemos a resiliência e força e os parceiros corretos, inclusive vocês, né, para ajudar a gente nessa jornada, né. A Uelo é um ecossistema que tem como foco melhorar a experiência e a performance, né, da logística de entregas urbanas, né, como você falou, mas esse também é um conceito que a gente foi evoluindo ao longo do tempo, inclusive com a ajuda de vocês, né. Então, nós nascemos a partir de uma dor muito pessoal minha, né, enquanto eu trabalhava do outro lado da mesa, né, como executivo de mercado, né, tive a oportunidade de ajudar e-commerces a melhorarem criarem suas operações do zero. Você estava do lado do varejo, então. Exatamente, estava do outro lado da mesa, né, do lado do varejo. E enfrentei vários desafios, alguns sucessos, algumas falhas também aí ao longo da jornada. E eu consegui aprender bastante, entender bem como funcionava esse mercado, na minha visão, e acho que isso ajudou, né, a dar a deixar aquela pulguinha atrás da orelha de, vamos empreender, vamos fazer algo diferente nesse mercado, vamos tentar transformar. E foi aí que começou a surgir a ideia da Uelo. Então, acho que surgiu de uma dor pessoal que, enfim, e um pouco aí da minha vontade de querer fazer algo diferente. Quando essas coisas se uniram, surgiu o projeto da Uelo. Legal, Fernando. Aqui na Liga a gente já mantinha um contato com a Uelo há um bom tempo, mas a gente estreitou esse laço mesmo, né, quando vocês entraram no programa da Transforma Souza Cruz, junto com a BAT, em 2019. Queria que você contasse um pouco, desde o início da trajetória da Uelo, né? O que mudou, assim? O que vocês foram desenvolvendo? O que vocês foram aprendendo nesse caminho? Que premissas são válidas? Quais não são válidas? Lembrando que nesse meio do caminho ainda teve uma pandemia que mudou completamente essa história da logística urbana, né? Conta pra gente um pouco dessa trajetória. Bom, acho que a Uelo nasceu, né, com esse objetivo de melhorar o ecossistema, mas no começo não havia ecossistema, né? Então nós focamos em alguns problemas menores, né? Então, por exemplo, resolver as dores de experiência do e-commerce. Né? Esse foi talvez o primeiro grande desafio que a gente teve. E usar a tecnologia para resolver isso. Né? E, enfim, indo mais no detalhe, né, quando eu falo usar a tecnologia para logística, eu digo organizar a cadeia de um jeito diferente. Então, entender quais são as tarefas necessárias, o que precisa ser feito, quais são os parceiros, né, corretos para fazer aquele tipo de serviço. E a gente construiu um produto, né, um sistema que permitia fazer isso. Então, ela nasceu em 2016, mas ela só começou as operações em 2017. Então teve aí um longo ano, né, de testes, de validações, muitos bugs, né, muito comum isso em começo de projeto. E a gente conseguiu lançar essa plataforma, né, no meio de 2017. E a partir daí começamos a testar, né, e evoluir essa plataforma até a nossa primeira rodada, mais ou menos no meio de 2018. E a gente começou a se relacionar com a Liga mais ou menos no meio de 2019. Nós estávamos ensaiando uma rodada nova, um Series A, mas também a gente tinha a vontade de transformar essa plataforma, que era muito focada na experiência do e-commerce, né, muito focada em operações, em algo mais. Né? A gente queria transformar isso num SaaS. Né? Legal. E aí tivemos aí a oportunidade, né, se juntar e participar do Transforma Souza Cruz. E foi muito legal porque a gente não tinha muita certeza, né, de como abordar. A gente tinha um sistema completo, mas ele precisava de algumas melhorias, alguns novos insights. E o programa, né, vocês, inclusive a própria Souza Cruz, né, ajudou a gente, né, nesse discovery, né, desse entendimento de mercado, né, quais eram de fato as dores dessa nova fase. E a parte boa é que a gente já tinha boa parte aí do sistema desenvolvido. Da infraestrutura por trás criada. A infra já existia. E a gente foi, ao longo aí de alguns meses, refinando até chegar no produto que a gente tem hoje. Legal. Então, antes dessa parte do SaaS, né, vocês estavam mais focados... conta um pouco mais. Vocês faziam mais a parte de crowdshipping, mais da entrega mesmo? E quais foram os aprendizados? Falaram, não, acho que a gente precisa mirar mais para o lado do SaaS. Nós continuamos fazendo crowdshipping, então a gente não deixou de fazer nada disso. Tá? Então, a gente, na verdade, complementou um pouco, a gente aumentou o leque de possibilidades, né, desse portfólio de produtos da Uelo. Mas a gente aprendeu muito operando, né? Então lidando com crowdshipping,
operação não é fácil, né? Você precisa ter um bom sistema, disciplina, pessoas, processos, né? Para isso funcionar da maneira mais eficiente possível. E isso gerou muitos insights para a gente começar a pensar em ter isso num produto, sistema, né, /SaaS, que pudesse ser vendido, né, como algo mais tecnológico. E a parte boa é que tudo que a gente desenvolve também como SaaS, como tecnologia, também retroalimenta e melhora a operação. Operação então, do crowd. eu acho que os aprendizados como um todo de relacionamento com parceiros, como precificar, coisas que funcionam e que não funcionam. Às vezes a gente tem uma ideia, né, que a gente desenvolve dentro de casa, né, desenvolve e na prática isso pode não ser utilizado. Então a gente foi refinando, testando, iterando muito até ter um produto que resolvesse aí de início a fim problemas aí de gestão logística. E legal que vocês conseguem, então, pegar os aprendizados, inclusive da operação de vocês, para implementar, como vocês estão escalando a operação de vocês para ajudar ali, então, os outros grandes players a escalarem, a estruturarem as suas operações de logística. Exato, Animal. Exato. E é muito focado, na verdade, em parceiros que têm a sua própria frota, já têm a sua própria rede. Então, a gente ajuda eles a operarem melhor e eles passam a fazer parte desse ecossistema. Tá? O que isso significa? Na prática, a gente passa a conectar oferta e demanda. E aí a gente passa a ter aí outras possibilidades, né, de poder monetizar a ociosidade. No dia que você tem pico numa operação e um vale no outro, você pode, né, utilizar esses ativos para suprir, né, essa demanda. Então, a gente está lidando com um problema que ele é muito complexo, mas a gente está aos poucos aí resolvendo, né, bloquinho a bloquinho, building block a building block. Ou melhor, elo a elo, né? O próprio nome elo vem disso, né? Da gente olhar tarefa por tarefa. E aos poucos a gente está construindo esse ecossistema. Boa, animal. E aí, pegando o gancho com o que você falou no começo, Fernando, depois desse programa, né, do Transforma Souza Cruz, vocês captaram essa rodada com a B-Ventures, né? Que é o braço global ali de Corporate Ventures da BAT, através do programa. E até antes disso, vocês já tinham a Sequoia, que é um mega operador logístico, no cap table, como investidor de vocês, né? Eu queria que você contasse um pouco da experiência de vocês, por que essa opção de ter investidores corporativos, né? E como que isso mudou o jogo da Uello, que cuidados a gente tem que ter, mas que benefícios ali, que vantagens você enxergou para fazer essa escolha na trajetória de vocês? Sim. O que a gente foi aprendendo ao longo de algumas conversas, né, que a gente foi tendo com o mercado de venture capital e também outros estratégicos, era que a nossa tese ela era uma tese um pouco mais complexa, né? Envolvia um pouco de P&D, um pouco de operação. Operação sempre tem um pouco mais de risco. Então, o que a gente começou a sentir é que os estratégicos tinham um pouco mais de interesse e entendiam um pouco mais as dores, né, do que a gente estava tentando resolver. Então, a gente acabou naturalmente tendo um pouco mais de aderência com esses estratégicos, no caso, a própria Sequoia, e depois a Souza Cruz via esse braço de investimento que é o B2Moral Ventures, né, lá na Inglaterra. Então, acho que foi um match legal que a gente teve, né, de pessoas que viviam mais esses problemas e que buscavam uma solução e que viram uma oportunidade de ajudar uma empresa que estava começando ali. E que aí tinha, inclusive, mais abertura e incentivos para construir a solução junto, para co-desenvolver ali junto com vocês ali. Exato. Até chegar no ponto disso ir para o mercado e escalar para outros players. Né? E a gente estava numa fase muito de projeto ainda, então bem no começo, tinha muito espaço para melhorias, então acho que eles viram também essa oportunidade de contribuir para esse começo, obviamente, né, ter um benefício, né, com isso, poder aplicar isso, né, às suas próprias empresas, mas isso também ajudou a gente a refinar, né, ter esses insights e começar a pensar em algo que fosse mais escalável, né, que é um pouco a fase que a gente acabou entrando aí mais recentemente. Legal, Fernando. E vocês passaram por um mega crescimento recente aí, né? Eu lembro de 2019, vocês estavam ali com um time de mais ou menos umas 30 pessoas. Hoje vocês estão com quantas pessoas no time? Hoje nós estamos com 170 pessoas. 170 pessoas no time. A gente deve dobrar aí até o final do ano, até o final de 2022. Animal. Então tem um desafio adicional aí de aprender a lidar, né, com um time maior, né? É uma gestão já de uma empresa de um porte diferente. E o que você acha que foi o ponto de virada para os pontos que contribuíram para esse crescimento nesses últimos anos aqui para vocês? Sim. Bom, é um pouco triste falar, mas a pandemia ajudou, né, de certo modo, né, apesar de todo o problema que isso gerou, né, em termos de sociedade, economia, mas acabou acelerando, né? Um impacto importante no mercado de vocês. Acelerou muito, né, a penetração online, né? As pessoas começaram a testar mais as possibilidades de entrega online.
E eu acredito que é um movimento que acabou vindo para ficar, né? Então, se a gente quiser olhar um pouco o futuro de como isso vai se comportar, a gente pode olhar para outros países, Estados Unidos, Europa, China, em que você já tem uma penetração muito maior. Então, a gente acelerou aí alguns anos, né? Isso, na mídia, fala-se muito, né? Que acelerou talvez 5, 10 anos. Então, para a gente foi positivo. Ao mesmo tempo, a gente não estava preparado, né, para ter esse crescimento. Então, a gente tinha acabado, a nossa rodada Series A, ela foi feita durante a pandemia, e ela foi feita com um racional de pré-pandemia. De pré-pandemia. Uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente fez uma captação pensando num outro projeto. Claro, leva um tempo, né? Exato. Então, a gente também se virou nos 30, foi positivo do lado do volume, mas a gente cogitou muito fazer outra rodada logo em seguida, né? Porque falou, opa, tem uma oportunidade tão grande aqui que seria interessante, talvez, aí a gente buscar outros investidores. Isso casa um pouco até com o próprio momento em que a gente começou a pensar, começaram a surgir, né, oportunidades aí de aquisição pra gente. Legal. E Fernando, agora vocês acabaram de passar por um processo que é super importante na trajetória do empreendedor, que é um marco muito importante na trajetória, que foi o processo de aquisição da Uello pela Renner, né? E eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo de decisão mesmo como empreendedor. Como que vocês escolheram que agora sim era o momento de passar por essa nova fase, né? E foi pela oportunidade, foi pelo momento de vocês, um conjunto de coisas, né? Qual foi o grande motivador ali para esse próximo passo? Sim. Bom, como nós já tínhamos experimentado, né, um pouco de corporate venture capital, interação com estratégicos e a gente considera como bem-sucedida, né? Pelo menos 2 ocasiões, a gente viu como uma boa oportunidade de se juntar a uma empresa que valorizasse o que a gente estava fazendo e que pudesse ajudar a gente nesses próximos passos também, né? Então, eu diria que caiu como uma luva, né? Entrou como uma luva, né, no nosso planejamento. E a gente tinha um plano, nós temos um plano, né, bastante agressivo de crescimento, de construção desse ecossistema, que não é fácil, né? E ter um parceiro que entende os desafios, que pode contribuir também tecnicamente, e também, enfim, com recursos também, enfim, a gente pega carona, na verdade, em alguns projetos de expansão que eles mesmos têm que podem contribuir muito para a gente dar esse próximo passo. Então, nós não estávamos procurando, né, uma aquisição. A gente estava buscando formas, rodadas, meios, né, da gente poder... para a próxima rodada, para o próximo passo. De estar preparado para dar esse próximo passo. E surgiu a oportunidade, né? Então, as próprias primeiras interações que nós tivemos com eles não foram diretas, né, em relação a uma aquisição. A gente estava buscando fazer projetos juntos, eventualmente um investimento, alguma coisa nessa linha, né? Isso não estava muito claro. E foi muito legal que, ao longo aí de alguns meses, a gente foi refinando e surgiu essa oportunidade. E a gente, enfim, avaliando todo o mercado, todas as possibilidades que a gente tinha, a gente viu que esse poderia ser um caminho para a gente poder desenvolver produtos e também crescer um pouco mais rápido. Animal, assim. E eu fico imaginando, tem um monte de empreendedor assistindo a gente aqui, que deve também estar se questionando qual que é o melhor momento de dar esse passo, como tomar essa decisão, que é uma decisão bastante importante e é uma decisão praticamente definitiva ali na trajetória, né? Como que você, como empreendedor, se preparou para isso? Como foi esse processo de analisar todas as possibilidades, as oportunidades e esse match com um parceiro que você falou, putz, caiu como uma luva aqui, né? Como é que foi esse processo até chegar nessa conclusão? Acho que talvez o ponto principal seja que nós não estávamos preparados, né, para fazer uma aquisição e conversando até com outros empreendedores, a maioria conta a mesma história, né? A gente nunca está preparado e surge uma oportunidade para a gente avaliar, né? Então, eu diria que eu não acho que tem uma receita, né, para isso, mas eu acho que estar com a cabeça aberta, né, para estudar possibilidades e ver como isso se encaixa, né, no plano da empresa, eu acho que é bem importante. E, enfim, a gente tinha um plano, como eu falei, né, de crescimento bastante agressivo, muito investimento em tecnologia, e a gente não mudou, a parte boa, a gente não mudou esse plano. O plano que a gente tinha para uma potencial futura rodada acabou sendo muito próximo, muito parecido, né, do que a gente acabou combinando, né, em termos aí de aquisição. Então, para a gente é muito bom porque a Uello continua, né, ela continua como um negócio independente, né, prestando serviço para o mercado, ajudando, obviamente, em alguns desafios internos, né, que a gente, inclusive, vai aprender ao longo dos próximos meses. Mas acho que a essência, né, de manter uma startup rodando e podendo crescer o seu modelo de negócio, ela continua. E eu acho que é isso que os empreendedores deveriam buscar, na minha opinião, pelo menos.
continuar seu negócio, né? E buscar um parceiro que te dê tranquilidade, né? Para você ter esse, digamos, entusiasmo, poder manter a cultura e continuar crescendo. Animal, cara. E nesses processos de aquisição, me colocando um pouco no lugar de vocês, né? Uma coisa que acontece muitas vezes é que a startup, o empreendedor ali, ele tá passando por esse processo pela primeira vez, né? É raro você ver um empreendedor que, cara, eu já vendi 5 empresas, né? Então, tem um monte de coisa que você tá aprendendo pela primeira vez, né? Como é que vocês se prepararam? Vocês trouxeram gente para ajudar vocês nesse processo, né? Como é que vocês se prepararam para ter certeza que vocês estavam tomando uma decisão consciente, estruturada? Sim. Bom, internamente nós conversamos muito com os nossos investidores, né, que já tinham, obviamente, muito mais experiência que a gente. Nós, no nosso caso, nós não trouxemos, né, um advisor, né, como eles costumam chamar, um advisor de M&A para o processo. Então a gente acabou, nós mesmos, tocando junto com esse expertise dos nossos investidores. Mas, enfim, acho que é muito caso a caso. A gente sentiu, pelo menos o racional foi, a gente tinha algum conhecimento financeiro, de negócio, que a gente acreditou que poderia servir, né, para esse processo. Óbvio que a gente estava errado, né? Porque a gente nunca está preparado para essas coisas, né? Então a gente errou muito ao longo do processo, mas ele ocorreu de uma maneira, não vou dizer tranquila, né? Acho que o M&A nunca é tranquilo, mas eu acho que são muitas coisas para se fazer em muito pouco tempo, né? E ele não é que ele não é tranquilo por conta do outro lado, né? Ou por relacionamento. Acho que ele é um processo, né, de estresse, né? De avaliação de todos os riscos, possibilidades, revisão do modelo eventualmente, que no nosso caso foi muito pouco. Então, acaba sendo um processo muito intenso, né? E nós, como eu falei, nunca estamos... Acho que o empreendedor nunca está preparado, né? Ainda mais um de primeira viagem. Eu acho que talvez futura venture aí, né, que eu venha a criar, certamente tem alguns aprendizados, né? Acho que talvez ter um advisor seja uma boa, por isso talvez te poupa, né, de algumas brigas, né? Alguns embates que você acaba tendo ao longo do processo. Acho que isso te acaba te dando até um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de tranquilidade para tomar a decisão também, né? Então, talvez aí, acho que é uma coisa que eu teria feito diferente. Legal. E agora, acompanhei na mídia tudo que saiu sobre essa transação. Vocês têm um projeto super ambicioso pela frente, né? O que muda depois da aquisição para vocês? Bom, como eu falei, acho que a gente não muda muito o plano em si, né? O crescimento, a velocidade. Acho que essa é uma das coisas que mais nos tranquilizou, né? Para poder seguir em frente com esse projeto. Então, basicamente, a gente pretende fazer uma expansão geográfica bastante agressiva, né? Do lado de operações. O Elo, ela nasceu em São Paulo, foi conquistando os entornos, hoje ela opera no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então a gente tem um plano agressivo de ir para o Sul, Nordeste, Centro-Oeste. Isso deve acontecer ao longo aí do próximo um ano e meio. Mas também a gente tem essa tese muito forte de investir mais em tecnologia, porque a tecnologia ajuda a gente, inclusive, a operar melhor, né? E gera novos produtos. Então a gente está nessa fase de refinar esse ecossistema e aos poucos, né, começar a ofertar isso para mais empresas. Animal. Né? E, obviamente, ajudar a Renner, né, nos próximos passos dela, como, enfim, na criação aí de um grande ecossistema. E a gente sempre gosta de chegar nessa etapa do programa aqui e ouvir a sua visão de futuro, né? A gente ouviu um monte sobre como foi essa trajetória, os aprendizados, investimentos, agora aquisição. O que você está vendo de novas tendências, novas tecnologias para esse universo de logística, coisas que você, inclusive, se espelha ali, estuda para orientar o Elo para o futuro? Bom, a gente acredita muito nessa tese do ecossistema em que os participantes eles operam melhor, eles ganham mais, eles têm algum valor sendo gerado para eles, né? Então, a gente acredita que quanto mais participantes, melhor. Então, a gente acredita numa logística que será maior, com mais escala e mais tecnologia para sincronizar, né, e direcionar as decisões corretas. Tem um efeito de rede positivo. Exatamente. Pode falar um pouco mais sobre isso? Assim, como que cada elo ajuda com o todo? Claro. Sim, no nosso caso, né, a gente criou esse conceito de elos em que a gente olha para as tarefas necessárias para se fazer uma entrega. Então, por exemplo, uma coleta, passar por um armazém para ter uma consolidação, para que pedidos que tenham um destino ou um caminho em comum se encontrem e possam sair a um custo mais barato. Enfim, cada etapa dessa é um elo da cadeia. E a gente, num termo mais técnico, a gente vetoriza
organiza, né? Acaba sendo um vetorzinho, um elo, que pode ser tratado em conjunto com outros elos. Então, esse foi o primeiro desenvolvimento da UELO, na verdade, lá em 2016 ainda. E ele acabou sendo a nossa base, né, para tudo que a gente faz aí de otimização, seja para fazer uma entrega de same-day delivery, né, no mesmo dia, entrega no dia seguinte, uma coleta reversa, ou até mesmo um serviço mais customizado, né, mais sob demanda do cliente, né, com um script específico de execução, enfim. Dá para fazer muita coisa quando você começa a quebrar a cadeia em várias pequenas tarefas. E a gente acredita que a tecnologia ela é essencial, né, para você poder coordenar e cada vez mais customizar, né, fazer algo diferente, né, adequado para cada cliente. Inclusive, eu acabei não falando, mas o nosso slogan, né, é entrega do jeito certo. Então, ou delivering the right way, né, na versão em inglês. E o que isso significa? Né? Para cada cliente existe uma entrega do jeito certo. Então, para você pode ser velocidade, para mim pode ser visibilidade, para outros podem ser algum outro tipo de customização. Então, poder fazer essa customização em tempo real e, enfim, e ofertar mais possibilidades, né, para os nossos clientes, nossos embarcadores, eu acho que é uma coisa que pode ser uma tendência para o futuro, né, que a gente realmente acredita. Ou seja, a logística não só como uma parte de operação, mas como um braço de experiência do cliente, de marketing, de todo esse relacionamento com o cliente final. Logística não apenas como um centro de custo, né? Sim, muita gente fala, logística é o mal necessário para fazer aquilo chegar no cliente. Mais do que isso, ela pode ser promotora. Né? A gente tem muitos cases no mercado, né, que começaram a tratar a logística de um jeito diferente. Então, a gente quer continuar esse projeto, quer fazer isso numa escala maior. Né? Animal. Fernando, obrigado mesmo por compartilhar essa trajetória com a gente. A gente segue acompanhando a UELO daqui. Parabéns por essa nova fase e por essa nova conquista de vocês. E a gente segue acompanhando a trajetória de vocês agora ainda mais ambiciosa, ainda focando ainda em mais crescimento nessas novas etapas. Legal. Sucesso para vocês. E obrigado, né, pela oportunidade de poder contar um pouco dessa experiência. Eu acho que vocês participaram, né, da história da UELO, vocês ajudaram a gente num elo da cadeia que a gente estava ainda, né, desenvolvendo, buscando insights. E eu acho que deu liga, né? Deu liga aí no nosso match. Boa, deu liga. Pessoal, esse foi o Follow-On com a UELO. Para você que está acompanhando aí de casa, deixa aqui as suas dúvidas, seus comentários, curte, compartilha e segue a liga nas redes sociais. Acompanha a gente para os próximos episódios do Follow-On.